Olha, tá cada vez mais estranha essa novela do Alexandre de Moraes e do Galípolo na questão do Banco Master, hein? Vocês lembram, ontem teve a denúncia enorme da Malu Gaspar de que o Alexandre de Moraes teria procurado o Galípolo várias vezes e inclusive feito uma reunião presencial sobre isso e coisa e tal. E num primeiro momento ninguém falou nada sobre o assunto. Agora, hoje cedo, menos de 24 horas depois da notícia da Malu Gaspar, o Alexandre de Moraes lançou uma nota oficial dizendo que teve reunião com o Galípolo, sim, mas foi para tratar da Magnitsky. E as datas meio que coincidem, tá? Agora, vamos entender isso daqui, porque tá estranho o fato do Banco Central não ter feito nota sobre isso. Olha só, eu já tinha gravado esse vídeo quando saiu a nota imprensa do Banco Central, tá? Aqui, olha só a nota imprensa do Banco Central. Ela não muda nada. As opiniões que eu vou fazer nesse vídeo aqui continuam todas as mesmas, porque olha só o que diz a nota do Banco Central. O Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Ou seja, não, a gente sabe que teve reuniões com o Banco Central para tratar da Lei Magnitsky, a gente sabe que teve essas reuniões. A questão é que ele não está desmentindo que não teve outras reuniões sobre o Banco Master, ou que nessa mesma reunião tratou do Banco Master também, né? Então, assim, essa nota do Banco Central aqui não quer dizer nada no final das contas. O Alexandre de Moraes diz que nunca tratou do Banco Master. A nota dele fala isso abertamente. A nota do Banco Central não fala nada sobre isso. Ficou uma nota, de novo, mantenho tudo que eu falei aqui. Saiu a nota do Banco Central agora, mas a conclusão que eu tenho aqui é a mesma. O Galípolo teria dito a interlocutores que de fato não falou nada sobre o Banco Master com Alexandre de Moraes, mas oficialmente o BC, o Banco Central, não se pronunciou sobre o caso. Tá muito estranha essa história. Tá parecendo para mim cada vez mais que é o PT querendo queimar o Alexandre de Moraes. Olha que coisa curiosa, hein? Eu não duvido nada que seja por causa da pressão do Alexandre de Moraes para evitar o nome do Bessias no STF. Começou com isso, né? Na verdade, o PT estava vendo que o Alexandre de Moraes já cumpriu o papel que eles esperavam, que era prender o Bolsonaro. Uma vez que prendeu o Bolsonaro, meio que o Alexandre de Moraes virou um risco, não ajuda em nada, e como ele ainda resolveu se interferir nessa história aí do Bessias do STF, o PT decidiu queimar eles. Além disso, pode ter sido exatamente a negociação do Lula com o Trump, tá? Essa coisa toda de tirar tarifas e coisa e tal, que foi a troco de nada. O Lula pode ter prometido exatamente queimar o Alexandre de Moraes nessa brincadeira, né? E será que é isso mesmo? Vamos entender o que a gente tem de informação aqui, que mudou de ontem para hoje, porque teve a nota do Alexandre de Moraes, pode ter sido verdadeira, pode ter sido falsa, não teve nota do Banco Central, não teve nota do Galípolo, mas vamos entender aqui, né? Eu sou o Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, essas notícias foram sugeridas por Catarina, quero ser seu corninho, obrigado amigo, você é um amigo, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, essa notícia aqui é de ontem, tá? 9 horas depois, Moraes e Galípolo mantêm silêncio sobre o Master. De fato, ninguém falou imediatamente nada. Isso é uma coisa que já chama atenção, porque se fosse um devaneio da Malu Gaspar, se ela tivesse feito uma matéria com base em bolota completa, já teriam pronunciado, ambos teriam pronunciado, né? Ambos imediatamente teriam dito que não teve nada disso, não encontramos. Se os dois lados falaram que não, enfraquece muito o caso dela, né? Agora, o que a gente teve hoje cedo foi isso daqui, ó. Ministro Alexandre de Moraes esclarece que isso aqui foi uma nota oficial do Alexandre de Moraes no STF, né? E, de novo, uma coisa importante, não foi nota do STF, foi nota do Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, o presidente do Banco do Brasil, o presidente e vice-presidente do Itaú e Bradesco. Além disso, participou de reunião conjunta com o presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Febraban, BTG, vice-presidente do Bradesco e Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos das graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito. Então, ou seja, o que o Alexandre de Moraes está dizendo é, sim, ele teve reunião com o Galípolo, mas foi para tratar Magnitsky, não foi nada a ver, não tinha nada a ver com o caso do Banco Master, né? Só para ajustar a linha do tempo nessa história, o BRB anunciou que iria comprar o Banco Master em março desse ano. Então, em março foi feita esse anúncio da aquisição e imediatamente o primeiro que tinha que aprovar isso seria o Banco Central. O Banco Central tinha que aprovar. Então, ou seja, de março
Até julho, a gente não sabe se já teve alguma pressão do Alexandre de Moraes sobre o Galípolo ali. Por quê? Porque o problema do Banco Master já existia. O problema da Magnitsky não existia ainda até 30 de julho, né? Então, em março começou isso daqui. Mas o Banco Central ele decidiu reprovar a compra do Banco Master em setembro, no início de setembro, 3 de setembro, a compra do Master pelo BRB foi revogada, ou foi bloqueada pelo Banco Central, né? Então isso chama atenção porque aí sim você tem o mês de agosto. Lembra, a Magnitsky do Alexandre de Moraes foi em 30 de julho, a reprovação do Banco Master foi em 3 de setembro. Se teve reunião dúbia entre Master e Magnitsky, foi no mês de agosto. E de fato, tá aqui, ó, bancos não sabem o que fazer com restrições a Moraes. Teve várias reuniões ao longo do mês de agosto. Dia 13 de agosto, por exemplo, foi uma das reuniões que teve aqui do Alexandre de Moraes com os ministros, com os presidentes dos bancos e com o pessoal do Banco Central e coisa e tal. Então, essa foi justamente durante o mês de agosto. Então, o Alexandre de Moraes pode estar falando a verdade. Pode ser que realmente os encontros que ele teve com o Galípolo foi para tratar de Magnitsky, não teve nada a ver com o Banco Master. Mas é verdade também que nada impede de ter a reunião para o Magnitsky e depois o Alexandre de Moraes ainda pediu um quebra-galho lá para o Galípolo na questão do Banco Master. Isso pode ter acontecido também. Bem como podem ter havido outras reuniões em outros momentos sobre isso, né? A questão do Banco Master já vinha desde março, a Magnitsky foi só em julho, né? Então aqui, ó, outra coisa que chama atenção é que a gente sabe que teve uma pressão, aqui ó, Galípolo se cala sobre a suposta pressão do Alexandre de Moraes para a intervenção no Banco Master. Lembra que a gente foi noticiado que o Galípolo falou que houve pressão política a favor do Banco Master no Banco Central, que técnicos do Banco Central revelam uma pressão sem precedentes. E como eu já expliquei para vocês, pressão política existe? É lógico que existe. Político, né? Sei lá, o Ciro Nogueira pode ter pressionado? Não sei, mas pode ter pressionado. Isso acontece o tempo todo. Né? Pode ter ligado para os caras, pedido para aprovar, né? Ter ameaçado alguma coisa. Mas isso daí é muito comum. Para dizer que é uma pressão política sem precedente, é porque tem alguma coisa muito diferente nisso daí, né? E aí que fica a dúvida se não é o Toffoli ou o Alexandre de Moraes fazendo essa pressão. E lembra também que o Galípolo diz que tem tudo documentado e está à disposição do STF para falar do Banco Master. Esse tudo documentado inclui, segundo diz o próprio Galípolo, as pressões que os técnicos do Banco Central receberam, né? Aí você fala, poxa, mas espera aí, se é o Alexandre de Moraes que está pressionando, não tem que estar à disposição do STF para falar isso. Mas aí que tá? Essa pressão do Alexandre de Moraes, em tese, é uma pressão, é crime comum, tá? Não é nem crime de responsabilidade. É crime de responsabilidade também, tá? Mas é crime comum. E quem julga por crime comum um ministro do STF é o STF, tá? São os outros ministros do STF. Então, em tese, um outro ministro do STF pode determinar a prisão preventiva do Alexandre de Moraes e botar para o plenário de abrir uma ação penal contra ele por conta disso daqui. Pode perfeitamente acontecer isso, né? Então, nesse caso, você ter essa documentação do Galípolo sobre o Alexandre de Moraes pode ser muito significativo isso daí. A gente não sabe ainda o que é essa documentação. Se essa documentação for alguma coisa tipo batom na cueca, aquele negócio que não tem como questionar, meu amigo, eu acho que não vai ter outra alternativa, não. Ou o Alexandre de Moraes renuncia, ou o pessoal vai caçar ele no próprio STF, né? Agora, outra coisa que chama atenção, apesar do Alexandre de Moraes ter dado a explicação de que foi da Magnitsky, é que não existe, o Banco Central decidiu não divulgar notas sobre diálogos entre Galípolo e Moraes. E, de novo, isso é uma coisa estranha. O Banco Central é controlado pelo Galípolo, que é petista, que é amigo, em tese, o PT é amigo do Alexandre de Moraes, os dois estão amiguinhos, né? Em tese. Porque o que eu vou falar nesse vídeo aqui, a minha tese no final é que justamente teve briga nisso daí, que o PT decidiu cortar as asinhas do Alexandre de Moraes. Quem sabe não consegue até mais uma indicação para o Supremo ano que vem ainda, né? O Banco Central decidiu não divulgar nota. Segundo está dizendo aqui a revista Oeste, o Galípolo, ele próprio, teria dito para pessoas no seu círculo próximo que não recebeu qualquer tipo de pressão do Moraes para barrar a venda do Banco Master ao BRB, nem para evitar a liquidação da instituição. O presidente destacou que o veto à venda do Banco Master aconteceu no dia 3 de setembro, seguido a liquidação no banco no dia 18 de novembro. Então, ou seja, mas se o Galípolo está dizendo isso para pessoas internas, mas não fala isso publicamente, é porque tem algum objetivo nessa história.
Tem alguma coisa que eles estão querendo jogar nisso daí, né? Ah, mas e a Malu Gaspar e a imprensa? Por que eles estão falando isso? Cara, a imprensa está a serviço do PT, cara. Sempre esteve, né? Sempre esteve a serviço do PT, né? Mas, de qualquer forma, a gente não sabe. O fato do Banco Central não livrar o Alexandre de Moraes seria muito fácil. Se o Banco Central disse que nunca aconteceu isso daí, né, meio que, o que vai dizer? Né? Vamos ver se tem as evidências. Aí vai ficar dependendo desse tudo documentado que o Banco Central diz que tem. Agora, por outro lado, se o Banco Central, se o PT resolveu queimar o Alexandre de Moraes, aí, meu amigo, o Alexandre de Moraes está ferrado, cara. Aqui, ó. Merval da Globo diz que a única saída para o Moraes é provar de modo cabal que as denúncias são falsas. Isso aqui é uma coisa meio ilusória, tá? Mostra que o Merval está contra o Alexandre de Moraes e a favor do PT nessa história. Por quê? Porque não tem como provar negativa, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes não tem como provar que não falou sobre isso. Existe como provar que ele falou. Vamos supor que o Galípolo tem uma gravação dizendo lá do Alexandre de Moraes, falando, olha só, salva o Vorcaro aí, quebra meu galho aí, não sei o que. Vamos supor que tem essa gravação. Você prova que alguma coisa aconteceu. Você não tem como provar que uma coisa não aconteceu. Essa é a chamada dupla negação, ou prova negativa. Não tem como fazer isso. Como é que você prova que alguma coisa não aconteceu? Não tem como provar. Então, não tem como não tem como o Alexandre de Moraes provar que as denúncias são falsas, né? Ele disse que a reunião tratou da Magnitsky, mas, de novo, ele pode ter tratado da Magnitsky e de outros assuntos, pode ter tratado em outras reuniões sobre isso. Então, a questão toda é essa. O mais conveniente seria tanto o Banco Central quanto o STF lançarem notas dizendo que nunca existiu nada, que não tem nada. Se o Banco Central não entregar a prova e não tiver nada, então vai ficar por isso mesmo, não tem prova de nada. O Gilmar Mendes está apostando nisso. Gilmar Mendes diz ter confiança que Moraes defendeu o Toffoli no caso do Master. Não, que é todo mundo honesto. Boto minha mão no fogo, porque é lógico, né? Porque o Alexandre de Moraes, porque o Gilmar Mendes é o pior de todos ali, né? Em termos de corrupção, não tenha dúvida. O Alexandre de Moraes é ruim, o Toffoli é ruim, mas ninguém é pior do que o Gilmar Mendes lá no STF. E aí, esse pessoal todo arrisca se queimado nisso daqui. De novo, é a turminha da centro-esquerda que queria bater na esquerda, vamos bater no Bolsonaro, porque aí a gente volta o Lula, mas o Lula é tranquilo, depois a gente tira o Lula e volta o PSDB, né? Vai ser tranquilo. Agora, ó, vão se ferrar nessa história. O Lula percebeu essa jogada, tá querendo queimar o Alexandre de Moraes. Essa é a minha tese, vou falar para vocês daqui a pouco. Aqui, ó. Parece que vai ter uma CPMI do Banco Central e Banco Master do Moraes com o Banco Master para colocar a luz nos fatos, diz o senador da CNN. Acho ótimo, acho que é uma boa pressão que tem que ser feita mesmo. Desacreditar o Alexandre de Moraes ajuda Bolsonaro, ajuda a direita, ajuda todo mundo. Mas essa altura do campeonato, como que vai acontecer isso? Porque a menos que o Banco Central queira dar a informação, se o Banco Central quiser dar a informação vai sair. Certamente alguém está municiando a Malu Gaspar e isso vai sair. Se eles não quiserem, não vai acontecer nada. Eu não vejo como uma CPMI vai fazer muita diferença nesse caso. De novo, vai fazer diferença na propaganda, de botar o assunto, deixar o assunto circulando mais tempo. Isso é ótimo, excelente essa CPMI por isso, né? A Malu Gaspar detalhou aqui os bastidores da pressão e não sei o que lá. E muito curiosa nessa história, vocês sabem, eu estou aqui na casa de mamãe, né? E aí eu assisti o Jornal Nacional ontem, e o Jornal Nacional não falou nada disso. Nada desse escândalo do Banco Master e Alexandre de Moraes. Não teve nada. Falou do Alexandre de Moraes. Falou do Alexandre de Moraes que ele tinha bloqueado o passaporte do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem e tinha concedido prisão domiciliar para o Augusto Heleno. Ou seja, o Jornal Nacional, que é a grande fonte de informação para o povão aqui no Brasil, não falou nada desse caso. Pelo menos não falou ontem, não sei se vai falar hoje. Mas o fato é que... Mas falou do Moraes, não é que não falou do Moraes, não, mas só não falou desse caso do Banco Master com o Alexandre de Moraes. E aí que eu vou botar para vocês a minha tese, tá? E de novo, é uma tese. Eu não sei se é verdade, não sei se não é verdade, não tem como saber. Mas uma coisa que eu posso ver é o seguinte, o Alexandre de Moraes cumpriu o papel dele para o PT, né? O PT queria muito que ele condenasse o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem muito voto, o Bolsonaro é o único político brasileiro que efetivamente ameaça o Lula. O Lula sabe que outros políticos não fazem ameaça a ele não tem medo de Ratinho Júnior, não tem medo de ninguém. Do Bolsonaro ele tem medo. Então ele queria que o Bolsonaro fosse preso para tentar uma equivalência nessa história. Uma vez que o Bolsonaro foi preso, né, o processo lá contra ele já está definido, o Alexandre de Moraes tem muito pouco valor para o PT agora. E aí surge aquela dúvida no PT que o Alexandre de Moraes pode se voltar contra o PT amanhã. Lembra, eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes, ele é esquerdista, mas ele é da centro-esquerda, ele é PSDB. Ele não é da extrema esquerda, ele não é extremista, né?
Então o Lula pode ter resolvido fazer justamente uma queimação do Alexandre de Moraes agora. O Alexandre de Moraes já cumpriu a tarefa que ele tinha sido designado, agora ele vai ser queimado, né? Isso vai servir de lição não só para ele, como também para o Gilmar Mendes e o Toffoli, que são outros dois do PSDB, que achavam que o grande problema é o Bolsonaro. Vamos trazer o Lula. Que mal tem o Lula? Vamos trazer o Lula de volta. O Lula é tranquilo, Lula não tem problema nenhum não é comunista não. Vamos trazer o Lula de volta porque o problema é Bolsonaro, né? E fizeram essa coisa toda e agora estão descobrindo o que é a esquerda. O que é a esquerda? No momento que já atenderam os requisitos da esquerda, agora a esquerda queima o Alexandre de Moraes e não duvido nada vai queimar o Gilmar Mendes e vai queimar o Toffoli também, tá? Em algum momento vai chegar nisso. Eu acho que eles não têm necessidade de queimar o Toffoli porque o Toffoli é obediente. O Toffoli acaba obedecendo eles também, mas o Gilmar Mendes eles querem queimar também. O Alexandre de Moraes é o pior para eles. Por quê? Porque é o PSDBista que fica mais tempo no STF. O Alexandre de Moraes fica até 2040 no STF. Então, em tese, o Gilmar Mendes não precisa se preocupar tanto, porque o Gilmar Mendes cai agora em 2030, né? Já termina 75 anos em 2030. Mas o Alexandre de Moraes ainda fica um tempão. Então, eu não descarto nada que foi isso. Além disso, pode ter sido exatamente isso que o Lula ofereceu para o Trump para o encerramento da Magnitsky e das tarifas no Brasil. Ele virou para o Trump e falou, olha só, você quer sacanear o Alexandre de Moraes, né? A gente vai dar um jeito, a gente vai sacanear o Alexandre de Moraes, a gente vai fechar esse cara, vai derrubar ele na base da porrada, a gente tem a imprensa do nosso lado, e vamos derrubar o Alexandre de Moraes e pronto, e acabou. E aí é isso que pode ter sido isso. Ou seja, o Alexandre de Moraes está descobrindo, o pessoal da centro-esquerda está descobrindo que esse negócio de, não, vamos botar o PT no poder, que mal tem botar cartinha da democracia, vamos assinar a cartinha da democracia, olha que beleza, a cartinha da democracia. O PT é moderado, vai fazer um governo moderado. Eu avisei isso para vocês. Em 2003, o Lula foi moderado realmente. Por quê? Porque ele achava que tinha todo o tempo do mundo para implantar o comunismo no Brasil. O Lula sempre quis e continua querendo implantar um modelo Fidel Castro aqui no Brasil. É o sonho desse pessoal. Esses comunistas de cabeça branca aqui no Brasil, o sonho deles é o modelo Fidel Castro de Cuba, que eles consideram um sucesso. E, de fato, para a elite do regime cubano é um sucesso, todo mundo rico. Né? A população fodida, a população todo mundo morre de fome, mas o regime fica super rico. E esse sempre foi o sonho do Lula, continua sendo. Em 2003 o Lula foi moderado, por quê? Porque ele achava que tinha todo o tempo do mundo para implantar o comunismo no Brasil. Ele achava que podia, devagarzinho, a gente vai botando as coisas, não tem pressa não. Vai ser 2 mandatos meu, depois 2 da Dilma, depois 2 meu de novo, e pronto, e acabou, e nunca mais a gente sai do poder, e ótimo, lindo, e aí chegamos no comunismo. Quando aconteceu o impeachment da Dilma, ele percebeu que a coisa não era bem assim. Então agora que ele voltou ao poder, ele voltou, meu amigo, com sangue nos olhos, cara. Ele sabe que não tem jeito não. Ou vai ou racha. E o que ele está vendo é isso, né? Ele precisa, ano que vem, ganhar a eleição a qualquer custo. Ele sabe que precisa disso daí. E aí como é que ele pode desarmar essa história toda? Ele pode desarmar essa história toda justamente quebrando o Alexandre de Moraes. Ele indica mais um ministro para o STF, que ele vai botar uma pessoa de super ultra esquerda. Além disso, lembra que o Alexandre de Moraes foi o cara que barrou o Bessias. O Lula não gostou disso, o Lula ficou chateado que o barrou o Bessias. Não foi o Alcolumbre não tem peito para isso, o Alcolumbre não tem testosterona suficiente para isso. O Alexandre de Moraes que barrou o Bessias porque queria o Pacheco. O Pacheco é outro que se fudeu completamente. É o que eu falo, esse pessoal da centro-esquerda, ou centro-direita, alguns diriam que é centro-direita, mas eu acho que é centro-esquerda, que tentou passar pano pro Lula. Não, vamos ajudar o Lula que é para tirar Bolsonaro. Bolsonaro é que é o problema. A gente tirando Lula, depois a gente resolve com o Lula. Ó, foram usados e agora vão ser descartados nesse momento. Ano que vem vai ser um ano quente, meu amigo, não vai ser fácil não. Ano que vem a coisa vai comer, a pedrada vai comer ano que vem. E num sentido que pouca gente percebe. Ou seja, está mais do que na cara que o Lula vai tentar queimar o Alexandre de Moraes nesse momento. Vai conseguir? Olha só, depende. Pode ser que consiga. Já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque já tem 2 lulistas na Suprema Corte, lulista roxo, que é o Dino e o Zanin. Vai entrar o Bessias. São 3 que já obedecem ele lá 100%. O Fachin já está chateado com o Alexandre de Moraes já há algum tempo, por conta das lambanças que o Alexandre de Moraes tem feito. O Fux não gosta do Alexandre de Moraes também. Já temos aí 5 votos contra o Alexandre de Moraes. Se um dos dois, o Cássio Nunes ou o André Mendonça, também votarem contra o Alexandre de Moraes, eles teriam todos os motivos do mundo para votar contra o Alexandre de Moraes,
ficaria do outro lado só o Gilmar Mendes e o Toffoli. E só esses dois, e o próprio Alexandre de Moraes seria impedido de votar nesse caso, já ferrou o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pode ser preso a qualquer momento, direto. Se o plano foi esse, a ideia é essa mesmo, prende o Alexandre de Moraes. Olha só quanta coisa isso ajuda o governo Lula. Primeira coisa, ele tira um cara que poderia ser perigoso para o próprio Lula mais adiante, porque o Alexandre de Moraes nunca foi de esquerda. O Lula sempre soube que ele a qualquer momento pode se voltar contra o Lula da mesma maneira que se voltou contra o Bolsonaro e fazer as mesmas lambanças contra o Lula. Anulou esse cara. Ganhou mais uma vaga para indicar para o STF esse ano ainda. Quebrou a estratégia da direita, que está querendo eleger um monte de senador exatamente com o negócio. Olha, temos que tirar o Alexandre de Moraes, temos que fazer impeachment de ministro do Superior Tribunal Federal, temos que ter um Senado forte para fazer isso. Você reparou que quebrou essa narrativa nossa? Se o Alexandre de Moraes se o Lula tira o Alexandre de Moraes no início do ano que vem, quebrou essa narrativa. Como é que vai ter essa narrativa nossa vamos fazer impeachment de quem? Não, eu concordo, tem um monte de gente fazer impeachment, mas em tese o Alexandre de Moraes, que é o cara que fez a lambança toda, não vai estar mais lá. Entenderam o problema? Entenderam como é que isso aqui tem um monte de coisa que ajuda o Lula, e de quebra o Lula ainda conseguiu costurar isso com o Trump, de tirar as tarifas justamente em troca desse plano dele que, em princípio, está funcionando. Rapaz, olha só, eu vou te falar um negócio, hein? O Alexandre de Moraes vai se fuder nessa história. Se for isso mesmo, ele vai se fuder. Agora, outra coisa curiosa é a seguinte, acho pouco provável que ele vá morrer sem lutar, né? Ele não vai mandar prender a Malu Gaspar, não vai mandar prender o Galípolo, não vai mandar fazer uma loucura qualquer dessa daí. Eu não sei se ele vai ter força, porque eu não sei se ele vai ter apoio dos outros ministros do STF, né? Quem que vai ficar do lado de quem nessa história? A Carmen Lúcia eu não sei, mas o Flávio Dino e o Zanin ficam do lado do Lula, com certeza. E o Fachin eu fico na dúvida, né? Ou seja, repara como é que fica uma coisa realmente complicada para o Alexandre de Moraes nessa história. O cara tá ferrado. Quem mandou ajudar a esquerda, cara? Trouxeram a esquerda achando, não, porque o Lula é facinho, precisamos tirar o Bolsonaro a qualquer custo. Se fuderam, meu, e fuderam o Brasil no processo. Se isso realmente acontecer, acho pouco provável que a gente tenha salvação, viu? Vai ser ditadura daqui para frente, certa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.